Vou fingir que eu não tinha falado nada, tá? Pessoal, há 2 anos atrás, o Paco me falou: Donald Trump será eleito. E aconteceu. Quando a gente da Campus Party fala alguma coisa, é porque vai acontecer. Eu estou dizendo para vocês, terá uma padaria no camping da CPBR 10. Podem me cobrar. E digo mais, está vindo uma grande novidade na palestra que vai ser comandada por Francesco Farrugia, presidente do Instituto Campus Party, e Amanda do PNUD. Então venham escutar, venham pessoal, uma grande novidade. Quem gosta de hackathon, vem escutar. Eu queria agradecer a todo mundo que me ouviu, que já está sentado aqui. E para quem cagou porque eu falei, continua sentado lá e não está nem aí porque eu estou falando. E foda-se o babaca que está em cima do palco. Legal, bacana. Ó, vocês moram no meu coração. Amo vocês. Vocês são top, velho. Com vocês, Francesco Farrugia, presidente do Instituto Campus Party. Ô galera, boa tarde. Estamos aqui porque o que mexe na gente para fazer a Campus Party é que eu estou convencido que o mundo vai ser mudado por vocês. Nós já somos velhos, já somos gastados, viciados, filhos de um paradigma velho. Não vamos mudar, não temos mais energia para mudar. Estou convencido que quem vai mudar o mundo são vocês. É a primeira vez na história da humanidade que os filhos e os netos ensinam aos pais e aos avós. São vocês que nos vão ensinar como se muda o mundo. O mundo é uma merda hoje, sabemos. E vocês vão mudar o mundo. Para isso, a gente já há vários meses que estamos trabalhando com Nações Unidas em 2 projetos. Um com a Unesco, que ainda não está terminado, mas que vai ser muito bacana. E outro com o PNUD. PNUD é uma coisa que vocês não sabem que é, que hoje vamos explicar que é isso, o PNUD. É um grande projeto das Nações Unidas que pretende, até 2030, melhorar o mundo. A gente, vários meses que está trabalhando, chegamos até aqui e vamos a fazer uma grande Big Hackathon em São Paulo. Lançamos aqui, vamos para São Paulo e vai terminar em Brasília em julho do ano próximo. Já fizemos uma coisa parecida em México esse ano, em julho, junho. E batimos o recorde Guinness de projetos sociais. Foram apresentados mais de 1000 projetos. Guinness aceitou 662 projetos e foi a hackathon maior do mundo. Nós queremos repetir isso no Brasil e ganhar dos mexicanos. Para isso, eu vou apresentar agora uma menina, uma garota, não me fale de menina, uma garota que é jovem, é bonita, é simpática, é inteligente, mas além disso tem uma coisa que quer mudar o mundo e por isso ela está trabalhando nas Nações Unidas, no projeto PNUD, que juntos vamos a lançar a Big Hackathon. Ela vai contar o que é o PNUD, quais são os objetivos do programa 2030 e convido a todos vocês, ela depois vai dar um link ao final para se inscrever na hackathon. Por quê? Porque essa hackathon, as Nações Unidas tem padrinos, onde estão todas as grandes empresas do Brasil que vão apadrinar os projetos que sejam escolhidos na hackathon para
fazê-los acontecer. Então, eu peço a vocês que prestem muita atenção. Chamo a Amanda aqui, que peço que vocês recebam com um aplauso. E ela vai contar para vocês todos os detalhes. Tchau. Obrigada, Francesco. Oi, pessoal, tudo bom? Primeiro, eu queria falar para vocês quem eu sou, né? Vou me apresentar antes de contar toda essa história de como eu cheguei aqui, o que é essa Agenda 2030. Enfim, meu nome é Amanda, eu sou cientista política. Eu trabalho no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E assim, desculpa se eu vou gaguejar, se eu vou parar um pouco assim, para falar, porque é a primeira vez que eu falo para um público desse, eu estava até comentando que eu estou acostumada a falar com gente de terno e gravata, que existe todo um protocolo, então pode parecer que não, mas é até mais difícil falar com vocês aqui. E é um desafio ainda maior porque eu sou uma pessoa de humanas. Assim, essa é a minha galera, sabe? Assim, eu chego aqui na Campus Party, é um mundo totalmente novo para mim. Então, é um pouco até desafiador eu estar falando com vocês sobre tecnologia, sobre essa nova agenda. Mas vou falar, eu também tenho outros interesses, né? Eu também não sou só de humanas. Enfim, o meu filme favorito é Interestelar, eu vi todos os episódios de Cosmo, eu sigo o Neil deGrasse Tyson no Twitter, tudo isso. E para completar, eu ainda estudo mudança do clima. Assim, ou seja, tecnologia, inovação tecnológica faz parte do que eu estou debatendo, seja nas minhas pesquisas acadêmicas, seja no meu trabalho dentro do Programa das Nações Unidas. Mas antes de eu falar de tecnologia, assim, tudo isso é muito importante, né? Mas o próprio Neil deGrasse, esse cara aqui que, enfim, mind blow a gente total com segredos do universo, ele mesmo fala, né, que a mudança do clima, hoje em dia, ela é uma questão política. Ninguém discute se é a favor ou não da gravidade. A gravidade é um fato. Mas a mudança política, não. Hoje em dia, a gente precisa... A mudança do clima, não. Hoje em dia, a gente precisa convencer as pessoas que ela está acontecendo. Então, antes de falar de tecnologia para vocês, eu quero falar um pouco de política e contar para vocês o que é essa Agenda 2030 e como que as Nações Unidas estão pensando o desenvolvimento para os próximos 15 anos. Isso aconteceu, essa imagem, é o prédio das Nações Unidas em Nova York, no ano passado, em setembro. Em setembro de 2015, os 193 Estados-membros das Nações Unidas se reuniram e decidiram uma agenda para os próximos 15 anos, que é a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um pouco grande a palavra, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu vou reduzir, né? A sigla é ODS. Tá? Vou ter que passar aqui. Mas essa história começa um pouco antes, começa antes de 2015, ela começa em 2000. Né? Em 2000, o que aconteceu? A gente iniciou um processo chamado os Objetivos do Milênio, que tinha um foco em desenvolvimento social, em desenvolvimento humano, que são esses 8 objetivos. Eu não sei se vocês aqui já viram eles nos últimos anos, nos últimos 15 anos, houve várias ações sobre eles aqui no Brasil, e o Brasil foi um dos líderes desse movimento global. Né? Essa imagem é muito interessante, porque mostra exatamente nos últimos anos, as últimas 2 décadas, como o Brasil avançou no desenvolvimento humano. A gente tem, em 1990, um mapa do Brasil vermelho, praticamente vermelho, que significa com a maioria dos municípios com baixo desenvolvimento humano, e a gente chega, em 2010, com muitos municípios com desenvolvimento humano alto, médio para alto. Né? São essa mancha verde, né, que vem do sul para cima. E a agenda dos Objetivos do Milênio, aqueles 8 ícones que eu mostrei anteriormente, ela contribuiu bastante para isso. Ela serviu como baliza para os governos alcançarem, né, esses objetivos, alcançarem o desenvolvimento humano. Né? Então, o que aconteceu nos últimos anos? A gente teve uma redução extrema da pobreza. Assim, a pobreza extrema diminuiu pela metade. Em 90, a gente falava em 47% da população mundial em extrema pobreza. A gente chega em 2015 com apenas 14%. Mas quando a gente fala de porcentagem, é bastante coisa. Mas para pensar, 14% da população mundial hoje é 836 milhões de pessoas. Ainda existe muita pessoa em situação de extrema pobreza. A mesma coisa com a fome. A gente teve um avanço significativo, reduzimos bastante, mas ainda existe 800 milhões de pessoas que estão em situação de fome. Da mesma forma,
né, a redução da mortalidade infantil. Se a gente, no final do século passado, a gente tinha um índice bizarro, para mim isso é bizarro, de 1.000 nascimentos, 91 crianças morriam, a gente terminou 2015 com 43 crianças morrendo, ainda é um número bastante alto, né? E o que acontece? Beleza, a gente teve essa agenda, a gente teve avanços significativos, mas ainda tem muita coisa para melhorar. No ano passado, o debate sobre desigualdade voltou à tona com a publicação do Thomas Piketty. Não sei se vocês... Acho que vocês chegaram a ouvir falar, porque ele dominou o noticiário. E a Oxfam, é uma ONG internacional, ela lançou esse relatório mostrando que o crescimento das 62 pessoas mais ricas do mundo é muito maior do que os 50% mais pobres. Ou seja, a gente está combatendo a pobreza, mas a desigualdade continua e piora. Essa é uma imagem muito interessante. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Para a gente continuar consumindo do jeito que nós consumimos, a gente precisa de 5, 3, 4 terras. Essa é o que a gente chama de pegada ecológica. O que acontece? Hoje em dia, a gente está consumindo mais e de uma forma mais acelerada do que a Terra consegue nos prover de recursos. Isso é preocupante. Isso não é só nos países desenvolvidos, isso também é aqui, né? Resumindo, eu vou dar só um apanhado do que é sustentabilidade, né? É fácil de vocês acharem na internet alguns videozinhos bem explicativos. Mas o que acontece? Há 1 milhão de anos atrás, alguns macacos que eram um pouquinho mais inteligentes caíram das árvores, desenvolveram ferramentas, dominaram o fogo, enfim, e hoje em dia estão construindo robôs do Homem de Ferro ali. Assim, é incrível isso que aconteceu. Mas tudo isso tem um custo, e tem um custo muito caro para o planeta, porque a gente está consumindo os recursos do planeta. E como que a gente está consumindo isso? Sabe? Como que a gente está fazendo? O planeta não é finito. O Brasil mesmo, a gente fala que a gente é um país em desenvolvimento, mas para a gente manter o nosso padrão de consumo, né, no ritmo que a gente está consumindo, a gente precisa de 1,8 planetas. A gente não tem 1,8 planetas. A gente precisa repensar a maneira que a gente produz, que a gente consome, né? Essa discussão de sustentabilidade, eu juntei, né, a discussão de desenvolvimento humano com a discussão de sustentabilidade. Mas eu queria até falar para vocês, assim, existe uma diferença entre a expectativa das Nações Unidas e a realidade das Nações Unidas, né? Eu estava até comentando como a burocracia muitas vezes atrapalha um pouco o que a gente quer fazer, né? O que a gente quer colocar, a mudança que a gente quer provocar. Alguns anos atrás, existia essa separação entre o processo de desenvolvimento social e o processo de desenvolvimento sustentável. O que eu falei para vocês foi a história dos objetivos do milênio, mas existe uma outra história, que começa em 92, com a Rio 92, a Eco 92. Né? Eu quero muito mostrar esse vídeo, é um trechinho de um documentário de uns 30 minutos que tem no YouTube. Se vocês tiverem interesse, depois eu posso passar. Mas ele é muito interessante porque mostra o tom da conversa de 92, que era bastante apocalíptico. Vou colocar, é rapidinho aqui. Deixa eu... Gente, não está disponível. Eu não sei o que aconteceu, eu estava offline. Mas o que eu queria mostrar era o seguinte, é um vídeo muito interessante, porque todas as imagens são muito alarmantes. São florestas sendo desmatadas, são pessoas se alimentando de lixões. E, ao mesmo tempo que passa essas imagens, o narrador, a legenda do vídeo, falando de todos os instrumentos que a Rio 92 trouxe para a gente. Como, por exemplo, a Agenda 21, que foi a primeira agenda de sustentabilidade das Nações Unidas. A Convenção Quadro das Mudanças do Clima trouxe também a Convenção de Biodiversidade. Ou seja, de 92, a gente conseguiu acordar coletivamente. Imagine isso, 191 países acordando em questões sobre sustentabilidade. É um feito gigantesco. Né? Mas não foi suficiente. Assim, a gente fez várias medidas, a gente discutiu, a gente colocou em prática, mas, infelizmente, a gente chegou em 2015. Essa imagem, eu não consegui achar ela em português, mas acredito que, enfim, ela é bem explicativa. Em 2009, alguns cientistas do Centro de Resiliência de Estocolmo, eles identificaram os 9 limites planetários, que são esses daí que vocês estão vendo.
No início desse ano, né, no final do ano passado, eles alertaram o mundo. Desses novos limites planetários, a gente não pode ultrapassar eles. É o limite de resiliência do planeta Terra. Se a gente ultrapassar ele, é difícil a gente conseguir voltar ao estado que a gente está atualmente. E a gente ultrapassou 4 limites planetários. A gente ultrapassou o da biodiversidade, ela tem decaído no ritmo assustador. A gente ultrapassou o nível de CO2 na atmosfera. Os cientistas falaram que o limite eram 400 partes de CO2, né, na atmosfera. A gente já está em 450. A gente ultrapassou o limite do fluxo de bioquímicos, de nitrogênio, de fósforo. E também a gente ultrapassou o limite do uso sustentável dos nossos solos, da nossa terra. Isso tem muito a ver com o Brasil. Quando vocês viram ali que a nossa pegada ecológica, né, o tanto que a gente consome, exigiria de nós brasileiros 1 planeta, 0,8, é devido principalmente ao uso que a gente faz do nosso solo, ao desmatamento. Então, a gente chega em 2012, com a Rio+20, um pouco, como eu vou dizer, a gente quer mudar o tom do debate na Rio+20. A gente viu que aquele tom do debate em 92, aquele tom alarmista, aquele tom apocalíptico, não deu tão certo quanto a gente precisava. Deu certo, mas não o quanto a gente precisava. Os nossos problemas são muito mais difíceis, são muito mais complexos do que isso. E eles se agravaram, né, nos últimos anos. Então, a Rio+20 ela vem com uma mentalidade de produzir uma agenda agora mais integrada. E ela não vai fazer isso de cima para baixo. Ela vai perguntar para as pessoas comuns, qual é o futuro que vocês querem? Né? E isso não somente durante a Rio+20. Né? Teve também a Cúpula dos Povos na Rio+20, teve várias consultas. E, ao final, a gente chegou num documento que era o futuro que queremos. E esse futuro que a gente quer, né, que foi acordado, é um futuro sustentável. E quando a gente fala sustentável, a gente só não fala sustentabilidade apenas para o planeta, para o meio ambiente. A gente quer as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. Então, antes da Rio+20, a gente tinha 2 processos acontecendo em paralelo, e agora a gente quer uma agenda holística para 2030. O que eu quero dizer holística com isso? Eu quero uma agenda que construa a partir do legado dos objetivos do milênio. A gente conseguiu reduzir a pobreza pela metade. Isso é um ganho incrível, entendeu? Mas a gente precisa fazer muito mais, porque ainda tem muita gente nessa situação. Ou seja, a gente não pode deixar ninguém para trás no processo de desenvolvimento. É isso que a gente quer. E, além disso, a gente quer um desenvolvimento sustentável que pense no planeta, que pense nas pessoas e que pense em prosperidade, que pense nas 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. Essa imagem é muito interessante, porque ela pega o IDH, né, o nosso Índice de Desenvolvimento Humano, e pega a biocapacidade do planeta. Todos esses pontinhos que vocês estão vendo são os países. Os países mais acima, que estão mais no canto, os losangos rosas, eles são os países em desenvolvimento humano alto. Ou seja, são países como Estados Unidos, Europa, países europeus no geral, que atingiram o desenvolvimento humano muito alto, né, chegando a 0,95. Mas vejam, eles estão muito além da biocapacidade da Terra, que é aquela linha ali, ó, de 2, abaixo de 2, é 1,9 mais ou menos. O Brasil se encontra mais ou menos ali. O Brasil tem hoje um IDH, um desenvolvimento humano de 1,752, se eu não me engano, mas ele ultrapassa a capacidade da Terra de regenerar. Assim, ou seja, ele está um pouquinho acima. O que essa imagem está mostrando? O gráfico é um pouco, enfim, um pouco árido, mas o que ela mostra? A gente não sabe o que é desenvolvimento sustentável. Não tem nenhum país ali com uma fórmula pronta para dizer para a gente, é isso, desenvolvimento sustentável. Porque nenhum país alcançou. São pouquíssimos que estão ali na beira, vocês estão vendo, assim, bem no canto. Mas a gente não tem essa fórmula. Quando a gente falava de erradicar a pobreza, a gente tinha uma fórmula, porque já existia países desenvolvidos que já tinham erradicado a pobreza, né? Ou seja, você tem medidas de proteção social, você tem medidas de crescimento econômico que ajudam a tirar as pessoas da pobreza. Mas como promover o desenvolvimento sustentável? A gente ainda não sabe. Né?
E as Nações Unidas perceberam isso, que para a gente descobrir como a gente tinha que promover o desenvolvimento sustentável, a gente tinha que conversar com gente para além das entidades das Nações Unidas. A gente não podia só ouvir especialistas. A gente tinha que ouvir os líderes políticos, a gente tinha que ouvir as empresas e as indústrias, a gente tinha que ouvir todas as regiões do mundo. Se os objetivos do milênio eles estavam focados nos países em desenvolvimento, né, era a maioria, né, América Latina, países da África, Sudeste Asiático, agora a gente quer uma agenda para todo mundo, porque os países desenvolvidos eles também têm responsabilidades. A gente ouviu a sociedade civil e a população, no geral. Tem um caso, inclusive, bastante interessante. O Programa das Nações Unidas, localmente, a gente participou dessas consultas sobre o futuro que a gente quer. E, inclusive, entrevistamos presidiários. Fomos o único país a ir nas cadeias, entrevistar os presidiários e perguntar para eles qual o futuro que vocês querem, né? O que vocês queriam mudar, né, na história de vocês. Muitos deles falaram, né, educação. Né? Se eu tivesse tido educação, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Né? E a gente ouviu a academia, claro, fundamental. Se não há o diálogo entre ciência e política, a gente não consegue tomar as melhores decisões. A gente precisa tomar as melhores decisões. Chegamos em 2015. De 2002 até 2015, houve todo esse processo de consulta. E em 2015 foi o que a gente chamou de Momento de Ação Global para as Pessoas e o Planeta. Houve 3 conferências muito importantes internacionais em 2015, que foi uma conferência sobre financiamento para o desenvolvimento, houve a conferência para a decisão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e houve a COP de Paris. Acho que muitos de vocês ouviram falar da COP de Paris no final do ano passado. Né, que é um novo acordo pós o acordo de Kyoto. Agora a gente tem novas medidas que os países precisam cumprir para impedir e combater a mudança do clima. Chegou em 2015, gente, deixa eu ver se esse vídeo eu vou conseguir passar. Chegou em 2015, em setembro de 2015, aquela imagem que eu mostrei para você no início, do prédio das Nações Unidas sendo iluminado, e a gente finalmente chegou em um plano. Cadê o vídeo aqui para vocês? Gente, eu não sei o que está acontecendo com os vídeos, mas... Enfim, infelizmente não vai ter vídeo hoje. Esse é o nosso plano. É um plano de ação. É um plano de ação ambicioso. É um plano de ação inovador. Como eu falei, é algo inédito para as Nações Unidas. A gente fez uma consulta no mundo inteiro, com todas as pessoas que a gente podia alcançar, e chegamos nesses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para algumas pessoas, eles olham esses objetivos e eles já veem algo que falta. Tem outras pessoas que olham esses objetivos e já vem o desafio enorme que vai ser para os próximos 15 anos atingir todos eles. Eu costumo olhar para isso e me dá um otimismo, sabe? Eu olho para isso e falo, que ótimo, a gente tem um plano. A gente não sabe como a gente vai chegar lá, mas a gente tem um plano. Né? E explicar só um pouquinho como é que é esse plano. Esses 17 objetivos, eles se desdobram em metas. E cada uma dessas metas tem indicadores. Globalmente, são 2 indicadores, e o governo brasileiro quer colocar indicadores nacionais, ele está trabalhando para isso. E a ideia é o seguinte, que a mudança que a gente quer no mundo, que isso sirva de baliza para a mudança que a gente quer acontecer, que a gente quer fazer acontecer. Né? E os indicadores servem para quê? Para a gente acompanhar essa mudança, saber exatamente que impacto a gente está causando. A gente está chegando lá, a gente está alcançando um mundo sustentável, o desenvolvimento sustentável que a gente quer. Essa é uma agenda que tem 3 fundamentos muito claros. O primeiro deles é o fundamento de ser global. Essas são as dimensões que a gente fala de atuação dessa agenda. E são dimensões que tanto os países desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento têm que atuar, e podem atuar e devem atuar. É uma agenda que a gente quer a integração das 3 dimensões de desenvolvimento sustentável. Eu falei, e vou repetir, são as 3 dimensões: econômica, social e ambiental. Eu adoro essa imagem, porque ela pega aqueles 17 objetivos, né, que vocês estão vendo essa bolinha ali no cantinho dos meus slides, são os 17 objetivos,
Ele pega essa bolinha e coloca ela em 3D. E a gente consegue ver direitinho a relação entre todas as 3 dimensões do desenvolvimento. E como elas estão conectadas, vejam que existe um ODS justamente falando de parcerias e implementação, que atravessa todas elas. E, principalmente, essa agenda não vai deixar ninguém para trás. A gente não pode deixar ninguém para trás no processo de desenvolvimento. É isso que a gente quer para os próximos 15 anos. Mas, novamente, como fazer isso? Não existe uma fórmula mágica. Em 92, a gente pintou esse cenário apocalíptico, foi o discurso da época. Não pintou. A gente reforçou isso, vamos falar assim. E não deu tão certo quanto a gente precisava. Agora a gente precisa de uma nova conversa, porque os desafios continuam grandes, continuam complexos. A gente precisa de inovação. Eu não quero entrar, todo mundo já sabe os problemas que vão vir nos próximos anos, né? Inclusive, passeando por aqui, eu terminei a feira de exposição e terminei no último stand, o que eles estavam falando? Das abelhas. Todo mundo, acho que aqui já ouviu falar, né, que as abelhas estão em extinção. Assim, para falar de uma das coisas, um dos problemas que todo mundo já foi alarmado, né, seja pelas mídias sociais, seja, enfim, pelos meios de comunicação. A gente quer olhar para frente, a gente quer pensar o inimaginável. Essa oportunidade que a agenda, que a gente está chamando de Agenda 2030, os ODS estão dentro disso, ela traz para a gente esse desafio, da gente pensar o inimaginável. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês. Ao longo desse ano, eu tive algumas experiências. Como eu falei, eu sou de humanas, né? Assim, eu não entendo tanto de inovação tecnológica, entendo um pouco, mas ao longo desse ano, eu encontrei algumas experiências maravilhosas. Eu estive em Nova York, alguns meses atrás, e conheci uma senegalesa chamada Mariene, que ela veio me falar uma coisa muito interessante sobre essa agenda. Porque, assim, como a gente vai monitorar 17 objetivos? Assim, imagina, cada objetivo tem 10 metas, cada meta tem 2 indicadores. É muito indicador, é muito dado. A gente tem todos esses dados, como que a gente vai fazer para coletar esses dados? E ela me falou com todas as palavras. Até os 15 anos, eu não sabia ler, eu era analfabeta. Ou seja, eu não existia, eu não era um dado. Entendeu? Como tornar essas pessoas que não existem como dados visíveis? Como torná-las visíveis? E ela teve uma ideia genial. Ela falou, gente, eu vou capacitar essas jovens que estão na mesma situação que eu estava há 15 anos atrás. Hoje em dia, enfim, ela é uma mulher maravilhosa, bem-sucedida, e criou a AMD Code. O que é a AMD Code? É uma iniciativa para capacitar jovens meninas em países africanos, como Gana, como Senegal, para programar. Ou seja, elas vão deixar de ser invisíveis. E não apenas deixar de ser invisíveis, elas vão se empoderar, elas mesmas. Entendeu? E fazendo gancho com a fala do Paco, né, assim, daqui a não sei quanto tempo, o Paco vai dizer melhor do que eu, né, esse é o futuro, a gente está empoderando ela para ocupar espaços no futuro, para ocupar emprego no futuro. Então, eu coloquei aqui o ODS 5, de igualdade de gênero, mas ela também está colaborando para o ODS 8, que fala em trabalho decente, que fala em crescimento econômico. Só um gancho para mostrar como as coisas estão todas interconectadas e a gente tem que pensar da forma integral. E que interessante, no mesmo dia que eu conheci essa pessoa, eu encontrei uma amiga minha que agora está no México, trabalhando nessa iniciativa que é maravilhosa, que também tem um objetivo bastante semelhante, mas aplicado para as mulheres latino-americanas. Elas querem capacitar mulheres latino-americanas em situação de vulnerabilidade, aprender a programar. E o trabalho dessa minha amiga, achei incrível, ela aloca essas jovens em startups locais. Ou seja, ela emprega essas meninas. O pessoal não somente capacita, mas coloca elas no mercado de trabalho. Isso é empoderamento para o futuro, para 2030. O ODS 7 de energia, essa é a ilha mais populosa do mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer também esse ano. Ela fica na Colômbia. E olha só quanta gente, não tem uma árvore. Assim. E, não sei, parece... quando eu olho essa foto, eu fico até pensando, parece um lugar meio árido de se viver, difícil. Gente, alguns anos atrás, eles instalaram painéis solares lá. E eles mesmos fazem a manutenção dos painéis solares.
eles vivem de subsistência, eles não precisam voltar ao continente. E se você pergunta para eles, você é feliz, você quer sair daqui? Eles riem de você e falam, óbvio que eu não quero sair daqui, isso daqui é o paraíso. Assim, como a energia também empodera uma população. Né? Cidades e comunidades sustentáveis. Essa é uma iniciativa que, inclusive, foi reconhecida pela iniciativa Incluir, que também é do Programa das Nações Unidas. É uma iniciativa incrível. O que eles fazem? Eles começaram a reconhecer que moradias em favelas, em locais de situação de vulnerabilidade, muitos problemas de saúde que essa população tinha a ver com as questões de moradia. Por exemplo, você não ter um banheiro que seja fácil de limpar, você não tem um ralo, você não tem uma janela para circular vento. Como que eu posso trazer uma solução para essas pessoas para que elas não se prejudiquem estando em casa, pela própria casa delas? Então, eles desenvolveram isso, até uma inovação assim, social, mais do que tecnológica, desenvolveram um negócio para fazer reformas a baixo custo para essas pessoas. Tornar essa... Eles fazem financiamento para essas pessoas. Ou seja, e é uma medida assim, que não é tão complexa assim, e muda a vida de uma pessoa. Você ter um banheiro assim, limpo, um banheiro higiênico, você toma um banho e você sai e se sente limpo, assim, pode parecer bobo, mas para muita gente não é. É algo inédito, que eles vão fazer a primeira vez. Estou terminando. O último que eu queria falar é o Vida na Água. Essa iniciativa, gente, eu fiquei chocada quando eu vi. É um menino de 19 anos, que ele ficou incomodadíssimo com o fato de que a gente estava poluindo os nossos oceanos de uma forma intensa e talvez irreversível. Não foi o que ele pensou, não era irreversível. Ele inventou essa coisa que eu não sei nem explicar. Eu sou de humanos. É como se fosse um farol que ele colocou no meio do oceano, no encontro de várias correntes marítimas, em que se acumulavam vários plásticos. E ele fez como se fosse um arco de vários quilômetros, né, que conseguia reter esses plásticos. E ele retira esses plásticos, né, esse farol, ele puxa os plásticos, a vida marinha ele passa debaixo, né, passa debaixo dessa linha que vocês estão vendo, ou seja, não tem qualquer impacto sobre a biodiversidade marinha. Ele está limpando o oceano. E é um garoto de 19 anos que fez isso. É incrível. Por último, eu tinha um vídeo a mais para passar, mas não está dando muito certo com os vídeos. A nossa parceria, PNUD Campus Party. A Campus Party, ela quer que vocês sintam o futuro, né? Feel the future. Nós do PNUD, nós que estamos trabalhando com a Agenda 2030, com os Objetivos de Desenvolvimento, a gente quer que vocês se empoderem do futuro, a gente quer que vocês façam o futuro acontecer. Né? É o que o Francesco falou, assim, nós somos o futuro, eu me incluo nisso. Daqui a 15 anos, nós vamos estar tomando as decisões importantes. Assim, e é isso que a gente quer com o Hackathon. Né? Esse é o link, eu espero que todo mundo entre, todo mundo se empodere desse hackathon, ocupe esse espaço, entenda um pouco mais o que é a Agenda 2030, o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu trouxe um pouquinho do que eu encontrei esse ano de inovação, que eu achei incrível e que achei que dialoga com esse futuro que a gente quer. Mas, gente, é só dar uma volta aqui e isso enche meu coração de alegria, me enche de otimismo, saber que a gente é o futuro e a gente vai fazer isso acontecer. Então, vamos juntos fazer isso acontecer. Obrigada. Gente, não falei que ela era maravilhosa? Essa é a gente que vai mudar o mundo. Quero que vocês, junto com ela, participem da Hackathona. A Hackathona vai ser uma autopista que vai acelerar qualquer sonho que você tenha, qualquer ideia, qualquer coisa que vocês queiram fazer. Se juntem, façam um projeto, se inscrevam na Hackathona e depois vamos a fazer acontecer. A Campus o que pode fazer é isso, colocar ela. A Nações Unidas é um ente burocrático, é um ente de figurões. E depois tem gente assim, que quer mudar o mundo. E você tem que se juntar e falar, ela é de humanidades, como é que fala? De humanas. De humanas, e vocês são de tecnologia. Vamos juntar essa gente para mudar o mundo.
Aí está o link. Se vocês não querem participar, divulguem entre seus amigos para que eles saibam que existe a hackathon. Obrigado. Tchau. Obrigada, pessoal. Dá tempo? Ah, ela disse que dá tempo de perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, enfim. Tem uma ali? Tem uma ali? Oi, liga pra mim. Ei, Amanda, eu chamo Ana Flávia. Não tá funcionando. Tá, agora tá? Oi. Tá. Eu chamo Ana Flávia e eu queria saber assim, como que a gente pode usar um pouco mais da ONU, de contatos mesmo, assim, para poder trazer para eventos dentro de universidade, dentro de coisas de tecnologia, porque assim, acho que precisa muito mais desse discurso de dados, enfim, para ganhar consciência mesmo. Queria saber, tipo, que tipo de articulação que a gente consegue, se tem algum canal, como que funciona. Você quer fazer mais perguntas ou já respondo? Mais fácil, não? Não? Não. Tá. Como eu falei, a ONU tem um braço para o setor privado, que é o Pacto Global, e tem alguns braços para a juventude no geral, para a academia. Mas essa abertura é algo também desafiador para a gente. Como eu falei, eu estou acostumada a falar com pessoas de terno e gravata, né? Assim, é um pouco fora do meu elemento falar para jovens, estou adorando. Mas a gente tem uma iniciativa chamada Iniciativa Incluir, né? Que começou também recentemente, que tem uma pegada de negócios sociais, que quer trazer esses negócios sociais com diálogo diretamente com as Nações Unidas. Essa é uma agenda, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como eu falei, ele foi construído a várias mãos, né? Foi construída pelo empresariado, pela academia, e eu acredito muito que é uma narrativa comum que aproxima a gente, sabe? Que é a oportunidade que a gente tem de dialogar com todas essas áreas. E a gente tem recebido, enfim, interesse de diversas áreas para isso. Eu deixei meu contato até para que isso aconteça, né? A gente está desenvolvendo uma plataforma para a Agenda 2030. A gente espera que até no início do ano que vem, né, na Campus Party São Paulo, a gente já tenha essa plataforma para que vocês possam entrar em contato com a gente mais facilmente. Existe a plataforma do Projeto Incluir, de negócios inclusivos. Eu posso passar para você depois, eu não estou com o slide aqui. Mas a ideia é essa. A ONU agora quer ocupar espaços, ocupar a internet, né, assim, de uma forma mais... como eu vou falar? Integrada. A gente quer realmente conversar com a população, com vocês, com os jovens. Estamos abrindo esses canais. Meu contato está aí, para quem quiser saber mais. Existem essas duas plataformas, posso passar depois. E acho que é isso. Respondi sua pergunta. Né? Mais alguma? Fechou? Obrigada, pessoal. Bom evento para todos.